Olá, permaneça aí com a sua Bíblia aberta em Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10. Bom, um casal analfabeto havia recentemente aceitado a salvação. Eles começaram a se reunir com outros crentes que vestiam de forma semelhante. Os homens usavam camisas vermelhas enquanto trabalhavam em determinado projeto. Então, a mulher decidiu fazer uma para o seu marido. Após a reunião, ele voltou para casa desapontado, pois ele percebeu que as camisas dos outros tinham uma mensagem impressa, mas a dele não. Sua esposa, determinada a resolver o problema, costurou 3 palavras que viu em uma placa na vitrine de uma loja do outro lado da rua. Quando ele usou a camisa na próxima reunião, voltou para casa radiante, pois os outros homens acharam a inscrição perfeita para descrever a mudança que viram em sua vida. A inscrição dizia: sob nova gestão. Este irmão sabia que era diferente, assim como todos ao seu redor. Isso é o que Jesus faz. Ele transforma a vida de todos que vêm a ele. Há um versículo na Bíblia que fala sobre esse pensamento, e ele está em Jeremias 13:23, que nos diz assim: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Será possível vocês fazerem um bem, vocês que têm tanta prática em fazer o mal? A verdade é que o homem é um pecador perdido e separado de Deus por um grande abismo de pecado. Ele precisa fazer algo em sua vida que ele nunca será capaz de fazer por si mesmo. Ele precisa do que Jesus e somente Jesus pode fazer a diferença na vida de homens caídos. Esta passagem é toda sobre a grande diferença que Jesus faz nos corações e vidas dos homens caídos. Que diferença Jesus faz? Versículo 1 a 3. A natureza lamentável do pecado do homem. O versículo 1 nos mostra homens perdidos vivendo uma vida miserável. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos atolados naquela vida podre de pecado. Homens perdidos estão mortos e separados de Deus por um mar de pecados. Isaías 59:2 nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma condição miserável. Efésios 2:12 diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja bem, estranhos aos caminhos de Deus, não conhecíamos o básico a respeito de como Deus age, nem sabíamos quem era Cristo. Versículo 2, 3a, nos mostra homens perdidos que vivem uma vida rebelde. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. De acordo com esses versículos, o homem perdido não está no controle de sua vida. Veja bem, a gente enchia os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalávamos então desobediência. Todo pecador perdido é uma alma miserável e rebelde. Isaías 53:6 nos diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Entenda,
O fim da sua rebeldia, o fim da nossa rebeldia é a morte. Provérbios 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Existe caminho que parece inofensível, mas leva direto para a morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Trabalhamos para o pecado por toda a vida, e o nosso pagamento será a morte. Versículo 3b, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Homens perdidos vivem uma vida debaixo da ira de Deus. João 3,36 nos diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É necessário dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira, e uma ira muito tenebrosa no final. A única coisa que impede o pecador de cair no inferno nesse exato momento é a graça e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Nesse exato momento, o pecador rebelde está à beira de um grande precipício, com nada entre ele e o inferno, exceto a graça de Deus. Ele não odeia o pecador, mas odeia seu pecado. Sua santidade exige que a sentença sobre o pecado seja executada, e será em seu tempo e à sua maneira. Versículo 4 a 6, as gloriosas provisões do nosso Senhor e Salvador. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Ele nos deu amor. Deus ama o pecador com um amor eterno, imortal e incessante. Jeremias 31:1 diz assim: naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Romanos 8, 38 e 39 nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi esse grande amor do Pai que o impulsionou a enviar seu Filho Jesus para morrer pelos meus e pelos teus pecados na cruz. Foi esse amor que prendeu Jesus naquela cruz. Foi esse amor pelos pecadores que o fez beber voluntariamente o mais amargo dos cálices. Graças a Deus, pelo incrível amor de Deus pelos pecadores. O mundo pode não se importar se você vive ou morre, mas Jesus se importa com você. Ele morreu para salvar a você e a mim do pecado, e vive para libertar a mim e a você. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Sua palavra, sua glória, sua música, seu povo, todas essas coisas se tornaram preciosas para nós quando fomos salvos. Que diferença Jesus faz! Lázaro, João 11, 35 a 44, naquele túmulo frio, escuro, Lázaro estava alheio ao tumulto que acontecia do lado de fora. Ele não ouviu os enlutados. Ele não sabia que Jesus e os discípulos estavam lá. Ele não sabia de nada, porque ele estava morto. Mas apenas uma palavra de Jesus e tudo mudou. Ele não estava mais morto, mas estava vivo e andando por aí procurando por alguém que o libertasse das roupas da sepultura. Quando Jesus entra, ele dá ao crente nova vida em si mesmo. É disso que se trata. Nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Existe aí uma história de um homem cujo nome foi impresso na coluna de obituários de um jornal diário por engano.
Muito perturbado, ele foi até a redação do jornal e exclamou: "Isso é terrível! Seu erro vai me causar um constrangimento sem fim e pode até significar perda de negócio. Como você pode fazer uma coisa dessas?" O editor expressou aí seus arrependimentos, mas o homem continuou bravo e irracional. Finalmente, o editor disse com muito desgosto: "Anime-se, companheiro. Vou colocar seu nome na coluna de nascimento amanhã e lhe dar um novo começo." Parece que essa sugestão é estranha, mas no reino espiritual é exatamente isso que acontece quando encontramos uma nova vida em Cristo. A vida que Jesus dá não é uma vida comum, ela é abundante, gratuita e eterna. Quando Jesus morreu naquela cruz, eu também morri. Quando ele se levantou, eu também me levantei. Aqueles que têm fé em Yeshua passaram da morte para a vida. João 5:24 é um passo grande, é um passo gigante, é um passo enorme dos mundos dos mortos para o mundo dos vivos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu uma carona. De acordo com este versículo, fomos assentados nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Veja, eu nunca estive no céu, mas minha cabeça foi vista lá. Quando o pecador vem a Jesus, ele é batizado no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13 nos diz assim: "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito." No mesmo instante, Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, entra no novo cristão. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Os santos de Deus são tão bons para os céus como se já estivessem lá. De fato, toda vez que Deus olha para a sua direita e vê o Filho, ele também vê a mim e a você. Ele vê seus santos e na mente de Deus somos considerados como estando em casa, embora ainda estejamos aqui. Agora, isso é uma bênção. Romanos 29:8, 29 e 30 diz assim: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou." Esses versículos nos ensinam sobre a natureza lamentável do pecado do homem e as gloriosas provisões do nosso Salvador. Dos versículos 7 a 10 existem promessas preciosas aos santos. Versículos 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Um novo destino. Este versículo nos lembra que um dia desses, finalmente estaremos em casa da glória. E quando chegarmos lá, teremos a eternidade para desfrutar das bênçãos do Senhor. Veja as glórias daquela cidade. Nenhuma morte. Apocalipse 21:4. Nenhuma doença, sem tristeza, sem separação, sem lágrimas. Eternidade com Jesus. 1 Tessalonicenses 4:17. E teremos lá uma cidade incomparável. Apocalipse 21:11 a 23. Este versículo nos ensina que Deus levará toda a eternidade para nos revelar a extensão de sua graça no Senhor Jesus Cristo. Achamos que sabemos muito sobre isso. Na realidade, nem arranhamos a superfície do entendimento do que o Senhor fez por nós. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Isso significa que temos aí uma nova significação. Esses versículos falam do único caminho para a salvação. É somente pela fé e pela graça. Religião, boas ações, filiação à igreja, batismo, vida limpa, associações familiares, tudo isso falhará em produzir salvação. É necessário o sangue de Jesus aplicado pela via da fé para salvar a alma do pecador. Ninguém jamais chegará ao céu e poderá se gabar de como chegou lá. No céu, toda a história terminará da mesma forma. Os velhos pecadores comprados com sangue apontarão para o trono e dirão: ali está a razão pela qual estou aqui. Não somos mais chamados de pecadores, agora somos chamados de santos. Não filhos do diabo, mas filhos de Deus. Não perdidos, mas encontrados. Não inimigos, mas amigos. Quando chegamos a Jesus, tudo muda. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos transformados para sempre. Este é o poder de Deus em Yeshua. Ele tem a capacidade de pegar aquilo que foi destruído pelo pecado e pelo diabo e transformá-lo para a sua glória. Ele está no negócio de mudar vidas hoje. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma nova direção. Depois que Jesus entra e salva a alma, ele muda a vida e coloca o pecador em um novo caminho. Ele nos salva para nos colocar para trabalhar para a sua glória. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele salva cada um de nós com um trabalho em mente. Seu plano é que fiquemos ocupados para ele. Este versículo diz que somos sua obra-prima. Somos a realização máxima do Deus Todo-Poderoso. Elohim, Deus Todo-Poderoso, o Poderoso, determinou que ele receberá sua maior glória ao tirar velhos pecadores da sarjeta da vida, salvando-os por sua graça e colocando-os em sua obra. Somos literalmente troféus de sua graça. E ele se deleita em nos exibir para o mundo inteiro. Parece que nada mais lhe traz tanta glória quanto a vida de alguém que foi salvo pela graça. Ele pega velhos pecadores rudes e os transforma por sua graça e seu trabalho paciente em nossas vidas. Então ele os coloca em exposição, onde eles trazem glória e honra ao seu nome. Para terminar, que Salvador os redimidos têm hoje. Ele ainda está salvando almas e fazendo homens mortos viverem. Descubra hoje por que dizemos: que diferença Jesus faz.